Fala, sucesso! Podcast Clube FM, Correio Brasiliense, TV Brasília, trazendo as personalidades mais legais do país. E você tem a oportunidade de participar com a gente também, mandando a sua pergunta através das nossas redes sociais. Importante também notificar aí, entrar nas notificações, né? Fazer parte do nosso canal do YouTube, tá bom? E também curtir. Tudo que você interage com a gente sempre é bem-vindo. No programa de hoje, vão ter a oportunidade de conversar com uma das maiores atletas do país, de todos os tempos, uma das maiores nadadoras também. Ninguém é perfeito, ela tem ali uma mancha na carreira que é não ter nadado pelo Flamengo, Rebeca Guzmão. Isso é imperdoável, Rebeca Guzmão. Pois é, mas aí tem que culpar o Flamengo, né? Porque... Pior pro Flamengo, né? Pior pro Flamengo, porque eu lembro que até na época eu torci pro Flamengo. Mas o Vasco chegou primeiro. Sim. Que, aliás, estava com um projeto bem audacioso na época, tal, né? O Vasco, né? Tá, o Vasco montou uma super equipe, foi praticamente, acho que 90% da delegação brasileira dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg eram atletas do Vasco. Uhum. Quando nós pensamos nesse podcast, logo de cara, figuras nacionais, mas também pessoas conhecidas no Brasil e no exterior que são daqui de Brasília. E você, certamente, é uma das brasilienses mais conhecidas no Brasil e no exterior. Como é que Brasília entra na história da sua família e também da sua carreira? O Brasília, eu nasci, fui criada em Brasília, né? Cruzeiro Velho. Cruzeiro Velho, tá vendo? E muitas pessoas até acham, nossa, não sabia que você morava aqui em Brasília. Eu sempre eu sempre vivi em Brasília, só por um ano que eu passei fora mesmo. Mas eu morri de saudade e voltei. E os meus pais são de Pernambuco, são pernambucanos, são de Recife. E vieram para cá, meu pai era militar, foi transferido. Linha dura? Meu pai é um pouco linha dura, mas é mole também, do mesmo jeito. É linha dura e mole, né? Ele tem aquele equilíbrio. E então, eles vieram para cá, somos três, né? Eu tenho duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E então... Brasília sempre foi muito especial para mim, tanto que quando eu me classifiquei para os Jogos Olímpicos, eu não abri mão de treinar aqui. Eu sempre achei o clima de Brasília que era muito mais favorecido do que de qualquer outro lugar. A gente tem um pouco de altitude, que isso no esporte é muito bom. E sem contar que Brasília era aquela cidade que não tinha aquelas tentações como no Rio, São Paulo, as grandes metrópoles. Então... O quadradinho do Goiás sempre fez parte ali da minha vida e o pessoal eu lembro que zoava muito na seleção, porque praticamente eu era a única ali de Brasília, né? Então, aquela galera do Rio, São Paulo e eu ali isolada de Brasília. Mas sempre tive muito orgulho, né, de representar. Eu falava que a bandeira era mais bonita de Brasília. E sempre tive muito orgulho. Eles chamavam de calanga. Calanga, né? Não era candanga, era calanga. Era calanga. Calanga do Cerrado. Calanga do Cerrado. Ali com 12, 13 anos, você decidiu começar a competir. Muito rápido você já teve resultado, né, Rebeca? Isso. Eu tava ali, eu ia completar os meus 12 anos, né? E quando eu assisti o Xuxa ganhando aquela medalha de bronze em Atlanta, realmente foi o meu despertar para natação. Assim, foi o momento em que eu falei que eu queria ser atleta olímpico, eu queria ser medalhista. E foi quando eu fui federada e com 3 meses de treinamento eu fui campeã brasileira pela primeira vez da categoria infantil. Foi tudo muito rápido. Muito intenso. Rápido e intenso. Isso aí realmente foi. Mas é uma infância, eu tive ali uma pré-adolescência, uma adolescência que é difícil você ver, né? Um atleta com isso. Tanto que eu e mais uma atleta éramos as mais novas da delegação brasileira do Pan-Americano, de Winnipeg. Eu estava com 14 anos. O que é o lado positivo disso e o negativo? O lado positivo é porque você fica conhecido ali, os amigos, né? Você fica... você vê aqueles filmes americanos em que tem o popular da escola, você se torna popular da escola. Aquilo, você viaja o mundo, né? Você conhece o mundo, através disso você tem... você começa a receber... Eu comecei a ajudar em casa com 12 anos, quando eu comecei já a nadar. Então isso foi um lado positivo, porque eu era uma menina que tinha uma cabeça boa, uma cabeça bem madura para a minha idade, e eu nunca me deslumbrei com as coisas. Então aquelas tentações que você tem na adolescência, a gente até fala que o atleta,
tem um divisor ali quando ele completa 15 anos, que a gente vai saber se ele realmente vai ser atleta ou se ele vai querer largar o esporte. E eu nunca tive isso, eu nunca fui, eu acho que até quando eu tive 15 anos, eu fui em 2 festas de 15 anos, na minha e da menina lá do clube. Focada. Focada, sempre era muito focada. Tinha namorados que falavam, você tem que escolher entre eu e a natação. Aí eu até ria na cara, você não tá nem brincando, né? Ô, Medley, não me peça isso. Não, pelo amor de Deus. Sério mesmo? Quer comparar? Aí o negativo, você falou do lado positivo. O que tem de negativo para um jovem tá tão focado, treinando tanto, sendo cobrado? O lado negativo é a questão que sempre a idade vai pesar. Por mais que a gente tenha aquela cabeça, aquele amadurecimento, a gente está à frente das pessoas da nossa idade, tem aquele lado em que uma hora a idade pesa. Então, você lidar com as perdas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui perder um campeonato, eu estava ali com 15, 16 anos e aquilo para mim, eu parecia uma menina de 7 anos de idade perdendo. Uhum. Né? Eu chorei, eu quebrei meu óculos, eu rasguei minha touca. Então, assim, tem essa coisa do emocional que uma hora pesa realmente. Por ter ter acontecido muito rápido e nunca ter imaginado que aquele dia poderia chegar, eu perder para uma pessoa da minha idade. Uhum. Então, tem esse lado negativo, tem um lado negativo de você realmente não viver as descobertas da adolescência, né? Uhum. Eu acho que o mais legal da nossa vida é quando você tem história para contar. Sim. As minhas histórias na adolescência são todas do esporte. Uhum. Eu não tenho uma história que seja fora dali. Paralelo ali naquele período. Então, isso acaba sendo, de alguma forma, negativo, porque eu só vivia aquilo, realmente. Teu grande sonho era Atenas? Meu grande sonho era a Olimpíada, não importasse qual. Eu até chegava a acreditar que eu ia conseguir ir para a Olimpíada de Sydney, mas eu realmente vi que era muito nova. Eu teria ido para Sydney com 15 anos se eu tivesse ido, né? Então, mas Atenas foi o tempo certo, foi uma Olimpíada que foi uma Olimpíada muito especial, porque a gente voltou para o berço olímpico, né? Depois de 100 anos. As Olimpíadas voltar ali. Então foi uma Olimpíada muito, muito especial. E parece que você realmente vê toda aquela sua busca durante toda a sua vida por aquele momento. E de repente, no teu caso, tá ali próximo do Xuxa também, porque foi o cara que te influenciou a começar a nadar profissionalmente e que estava competindo junto com você ali, né? Deve ter sido especial também. Foi muito. O Xuxa, ele foi uma inspiração para mim. Eu vê-lo ganhar aquela medalha em Atlanta foi o que despertou o lado competitivo da natação em mim. Então, eu tive a oportunidade de dividir seleções com ele, mundiais, a Olimpíada. A gente teve a oportunidade de dividir o mesmo apartamento quando morei em Coral Springs também. Ele também foi. Inclusive, foi logo depois de Atenas, né? Foi um ano depois. E o Xuxa é um cara fantástico, assim, sempre me deu muita força, sempre me incentivou muito. Tinha um perfil bem parecido. Rebeca, a gente vai sair de Atenas e vai para o Rio de Janeiro, que é um capítulo difícil da sua vida, e eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Qual que é a verdade daquilo? Ali é uma situação muito complicada, né? Eu acho que o que as pessoas não sabem, poucas sabem, é que realmente eu fui injustiçada. Ficou comprovado, eu fui absolvida daquelas acusações de doping aqui no Brasil, em todas as instâncias, inclusive na instância criminal. Ficou provado que houve uma troca da minha urina de frasco dentro do laboratório, sem o meu conhecimento, sem autorização, a minha autorização ou de uma pessoa da minha confiança. E é muito triste, porque as pessoas, quando elas conhecem realmente o que aconteceu, quando elas veem todo o processo, que poucas, né, tiveram esse interesse, elas acham que aquilo que foi dito na mídia é verdade. Então, até hoje tem gente que acha que realmente eu fui banida, eu perdi as medalhas e não descobrem realmente o que foi, o que aconteceu. Eu sempre fui uma atleta muito forte, né? Eu sempre fui uma atleta muito destaque no mundo inteiro. E a diferença foi porque quem não me conhecia passou a me conhecer numa competição com uma visibilidade enorme. Né? O Pan-Americano foi o primeiro grande evento
realmente do mundo que aconteceu assim no Brasil. E eu acho que as pessoas ficaram impressionadas, talvez por não me conhecer, mas quem já acompanhava minha carreira há tempo já sabia que eu sempre fui uma atleta de destaque, forte, não fui uma atleta que surgiu do nada, né? Eu me lembro até, desculpa te interromper, que quando mostrava as suas competições, parava a programação da TV e tal, porque havia expectativa de que você ia se sair bem. Então, as pessoas já estavam te acompanhando porque você estava nadando muito, né? Sim. Era meu terceiro Pan-Americano, na verdade, né? Então, assim, eu já tinha sido medalhista nos outros dois, mas a expectativa era que realmente, porque nenhuma mulher tinha ainda conseguido conquistar medalha de ouro no Pan-Americano, e tinha aquela expectativa de ser no Rio de Janeiro. Então, o objetivo realmente foi treinar para ser medalhista ali dos Jogos Pan-Americanos. E a gente ficou muito surpreso com o que tudo aconteceu, até porque durante os Jogos eu fiz vários controles de doping, né? E todos negativos. Um único suposto positivo que eles tinham acusado foi um em que foi feito num laboratório no Canadá, sendo que eu já estava movendo um processo contra o Canadá por um erro que o próprio laboratório já tinha assumido do ano anterior. Então, realmente, ali tinham muitos interesses, ali tinham pessoas que ficaram do meu lado, que incomodaram o outro lado. E, então, assim, é uma história que é realmente uma verdadeira novela, um verdadeiro filme. Você foi absolvida, mas a punição, de qualquer maneira, já tinha sido desproporcional, né? Não justificava uma punição daquela, né? Não daquela forma. Inclusive, a própria Federação Internacional, em uma das idas que a gente fez, à sede, dizia que não tinha como ter aquele tipo de punição, né? Até porque, como eles estavam me acusando de um caso de 2007, não teria como eu ser punida depois por um caso de 2006. Né? Então, eu fui humilhada, eu sofri coisas que eu acho que ninguém na vida, eu posso afirmar isso, que ninguém no Brasil passou o que eu passei. Né? Do ponto de vista de ser humilhado, esportivo, né? assim, você ser, como é que eu vou dizer, chacota por anos, sabe? Todos os dias, as pessoas sem pensar. A gente vê hoje que quando uma pessoa ofende, né? Quando ela, às vezes nem é uma ofensa assim a pessoa, né? Mas é uma atitude das pessoas, as pessoas perdem a cabeça e falam que é um absurdo, que vai processar. Eu fico me perguntando, gente, o que fizeram comigo no passado? Sabe? Assim, ninguém se incomodou de pensar que eu era um ser humano, que eu era uma menina, eu tinha 20 anos na época, sabe? Que eu tinha uma família, que eu tinha sentimentos também, e que eu já estava sofrendo com tudo aquilo. Então, realmente eu passei por uma situação que hoje, eu quando vejo, eu falo, mas isso daí não foi nem um terço que eu passei. E ninguém nunca fez nada em relação a isso. Então, Rebeca Casca Grossa. não era casca grossa, a Rebeca ficou casca grossa, né? Porque a gente tem que realmente criar uma casca ali que é difícil. Eram todos os dias era alguma coisa que saía, era alguma notícia falsa. O que mais me impressionava era que a mídia não tinha, ela não ia nem atrás para saber se aquele fato era verdadeiro, né? Então, era cada coisa que eu lia que eu falava, gente, mas de onde que as pessoas estão tirando isso, sabe? E foi um período realmente muito difícil da minha vida, mas que ficou para trás, né? Já tem 15 anos e a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para o futuro, não tem que ficar pensando. E eu sempre falei que, acima da justiça do homem, eu acredito na justiça divina. Sim. E Deus tem feito a sua justiça. As pessoas que fizeram comigo, elas até hoje estão pagando, algumas já pagaram, até porque umas já não estão presentes aqui entre a gente. Mas as pessoas que fizeram comigo, elas de alguma forma já estão pagando e elas ainda vão ter que pagar muita coisa. Por que você acha que fizeram isso? Eu acredito que seja por questões de interesse mesmo pessoais, e a pessoa que fez isso comigo, ela sabia que eu era uma atleta diferenciada. Eu era uma atleta que eu estava virando uma ídola nacional, assim, por conta do Pan-Americano mesmo. E era um problema sério, porque ele sabia que o meu biotipo já era diferenciado e que muitas atletas não conseguiriam chegar àquele biotipo. Então, ele já
acreditavam que realmente eu poderia gerar um problema naquela Estrutura. Né? naquela geração que vinha de não conseguir chegar a ficar igual eu ficava, do meu tamanho. E também por uma questão de interesse mesmo, financeira, de dinheiro, de processo de laboratórios, porque não justificava, eu era uma das atletas mais testadas do mundo, né? Quanto mais um atleta vence, mais ele é testado, né? Na verdade, quanto mais próximo do ranking mundial, quando você se classifica, quando você está entre os 20 melhores tempos do mundo, você já entra dentro do controle fora de competição. Uhum. Quando você é um atleta que você está entre os 8 melhores do mundo, vai sempre apertando mais. Então, o atleta que ele faz um exame de doping fora de competição, toda semana eu tinha que mandar a minha agenda para a Federação Internacional com horário de treinamento. Se eu estava em casa, se eu não tivesse onde que eu ia estar, se eu fosse viajar, eu tinha que avisar. Eu até brincava que parecia que a gente estava incondicional. Eu falo, gente, tá incondicional, né? Porque eu ia ter que avisar tudo. E assim, várias vezes... Tornozeleira. Por diversas vezes eu saí de casa para ir para a faculdade, chegava alguém ali do controle de doping. Eu perdi prova na faculdade por causa de controle de doping. Uhum. E você nunca se negou a fazer, né? Nunca, mas não tinha nem porquê me E em negar. competição, assim, pelo menos até onde a gente tem informação, como é que você vai adulterar uma prova, um doping ali? Não tem como, tem um monte de gente em volta, tem todo um processo, não é simples assim, né? Não, e é o que eu falo, o controle de doping, o exame de doping é o exame mais constrangedor que existe. É muito invasivo, né? Porque o atleta ele tem que ficar completamente nu, Uhum. com um espelho atrás dele. Você tem que urinar na frente de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, Uhum. com outras pessoas na sala ali também. Então, é difícil, assim, é uma coisa... A pessoa agacha para ver, né, se tem alguma coisa. Algum truque? Exatamente. Então, assim, ainda mais eu que sou... O meu primeiro controle de doping eu fiz com 13 anos na Rússia, em Moscou, que eu tinha sido medalhista da Olimpíada da Juventude. E dali para frente, todas as competições internacionais eu fazia exame de doping mais de uma vez até. Porque nadava 3, 4 provas, então eu sempre fazia esse controle. Eu fiz essa pergunta e, de repente, para você que é mais jovem, que não acompanhou toda a história, porque no caso da Rebeca não foi só uma acusação de doping. Houve depois uma absurda acusação de que havia adulterado a prova, Isso. que é mais absurda ainda, não, né? Essa, assim, foi total porque o que acontece? O exame de doping, a gente sempre escolhe um número. Uhum. Aquele número que a gente escolhe, o frasco que a gente escolheu, ele tem uma numeração. E a gente, quando pega aquela numeração, a gente assina na ficha, né? Tem 3 vias, que uma fica com a gente, uma vai para o laboratório e uma para a confederação. E o atleta passa a ser um número, porque você não pode botar o laboratório não pode saber de quem é o atleta, até por conta de conflito de interesse. E quando me chamaram falando que tinha uma fraude no exame, eles falaram para mim assim, olha, Rebeca, esse teu exame aqui, a gente queria saber o que aconteceu, porque essa urina não é sua. E quando eu peguei assim, aí eu olhei o número e falei, não, eu concordo, essa urina não é minha. Eu não sei de quem que é essa, não tenho nenhum documento aqui de frasco de doping que eu escolhi com essa numeração. Uhum. E eles simplesmente falaram, não, porque a gente trocou essa urina de frasco. Então assim, eu falei, ué, mas sem o meu consentimento, sem uma pessoa da minha confiança presente, mas cadê o documento com essa numeração, com minha assinatura? Não, é porque a gente tem autoridade para fazer isso. E foi quando o juiz, né, ele pegou e falou assim, olha, você vai me desculpar, mas a única segurança que o atleta tem é nesse número. Vocês estão falando que vocês têm... Isso é um abuso de poder enorme. Uhum. Né? Tanto que eu pedi a prova B. Eu falei, mas cadê então a prova B dessa urina aqui que vocês trocaram de frasco para fazer o DNA, se vocês estão falando que eu fraudei? Não tem prova B para DNA. Falei, mas se não tem prova B para DNA, como é que realmente vocês vão ter certeza de que esse DNA é meu, como vocês estão falando? Falei, gente, é um absurdo isso. Faz o menor sentido. Não faz, sabe? E o pior de tudo é que eu fui na Suíça, né, porque eu fui chamada pelo painel da Federação Internacional, a gente explicou, a gente solicitou a prova B, eles falaram que eles informaram que não tinha prova B, e aí eles falaram, não, realmente esse caso é um absurdo. E a decisão da corte arbitral foi que eu, em momento algum, me manifestei em relação à prova B do DNA. Então, assim, a gente vê que realmente era uma
uma conspiração muito grande, é uma coisa que sem sentido algum. Uhum. Eu levei o Dr. Blanco, que é um grande médico que foi por 10 anos médico da Federação Internacional de Natação, do Comitê Olímpico Internacional. Eu escolhi uma pessoa neutra para estar fazendo todo esse processo da minha contraprova dos Jogos Pan-Americanos lá no Canadá e simplesmente impediram ele de entrar no laboratório para acompanhar a abertura da contraprova. Sendo que... Tudo obscuro, né? É tudo muito obscuro, sabe? E assim, o que me surpreende é realmente de ninguém ter escutado isso. A gente gritou tanto e a gente falou, gente, mas isso aqui é um absurdo. E você escuta de grandes jornalistas falando, Rebeca, a gente sabe que o buraco era mais embaixo, a gente sabe o que aconteceu, mas é porque a gente não... Você sabe que é uma questão muito mais que vem lá de cima. Uhum. Só que causou um ferimento gigantesco. É sempre vai arrebentar para o lado mais fraco. O lado mais fraco sempre vai ser do atleta. Uhum. O que me surpreende é que a gente teve essas denúncias de escândalos de laboratórios, né? O laboratório da Rússia, que a Rússia conseguiu montar um laboratório embaixo de um laboratório de controle de doping nas Olimpíadas de Inverno. Uhum. E realmente os dirigentes ainda acreditam que a culpa é do atleta, que o sistema não é falho. Sabe, hoje a gente sabe que as pessoas usam muito, fazem reposição hormonal, usam gels, né? Gel de testosterona. Gel. Se você abraça um atleta, ali você passa em um lugar, você expõe um atleta. Como é que o atleta sabe que um fã ali está usando isso? E ele vai para uma testagem e testa positivo, ele fica perdido. Não, mas tomou sim, testou. E até que ponto também, né? Aquela substância, se é que existe, até que ponto ela vai dar alguma vantagem, né? Porque às vezes a substância está ali também, pode ser colocada de uma forma acidental, ou enfim. Mas também não vai trazer vantagem nenhuma, né? Ela está no organismo, mas não deixa mais rápido, não deixa mais resistente, nada disso. De forma alguma. Mudando de assunto, continuando no mesmo. Você acha que você entrou na Fazenda, que você queria mostrar para as pessoas quem era a Rebeca, que de repente um reality pudesse trazer essa oportunidade das pessoas te conhecerem de verdade? Foi por aí ou não? Você já estava ali naquela fase da tua adolescência tardia e você quis... adolescência tardia, porque não tem como a gente numa situação de você estar ali isolamento, as pessoas te conhecerem. A gente teve uma experiência agora na pandemia, que as pessoas, elas estavam em confinamento, mas elas tinham Netflix, elas tinham televisão, elas tinham comida, elas tinham iFood, elas tinham tudo. Você imagina, você está num lugar onde você não tem acesso ao mundo, você não tem nada disso, e você toma punição por conta de outras pessoas. Que você não conhece, que está convivendo ali há pouco Exatamente. E assim, se eu brigo com você aqui agora, eu vou embora, eu vou para minha casa e a gente, se não quiser, nunca mais vai se ver. Lá você brigava com a pessoa, você tem que dormir no mesmo lugar com a pessoa, você tem que comer no mesmo lugar que a pessoa. Então, assim... Tem que cuidar dos bichos. Tem que cuidar. O cuidar dos bichos era uma terapia. Eu ficava louca quando acabava. Falei, ai, meu Deus, podia durar o dia todo, né? Porque como a gente não tem relógio lá, a gente não sabe a hora, a gente descobriu que a gente cuidava dos bichos em 2 horas. Então, assim, era muito rápido. Então, acabava de cuidar dos bichos ali 11 horas, meio-dia, e depois você tinha o resto do dia inteiro, que parecia que você estava uma eternidade que não acabava. Aí você sai da Fazenda, se dedica a outras modalidades esportivas, tal, etc. E você teve alguns casos, alguns episódios públicos, inclusive, de problemas emocionais, depressão, tal. Você acha que foi somando tudo isso, Rebeca? Como é que você olha para trás e fala, o que me levou a esse lugar? O que me fez sair desse lugar? Na verdade, a depressão ela veio antes da Fazenda. Foi antes? Eu achei que você tivesse ficado deprimida depois. Não, pelo contrário, eu engravidei do meu filho um dia depois que eu saí da Fazenda. Depois da Fazenda veio o porquê de eu ter ido para a Fazenda, né? E a depressão, assim, ela veio antes, ela veio bem antes, ela veio em 2013. Inclusive, em outros anos, eu tinha tido o convite já da Fazenda, mas justamente por não tá me sentindo bem psicologicamente, eu abri a mão. E no ano que eu decidi ir, foi porque eu falei, eu tinha começado a namorar, né, com meu marido, meu atual marido, e eu falei, não, eu vou porque vai ser bom. Eu estava dando personal na época também, eu falei, não, isso vai ser bom para mim.
eu vou conseguir outros alunos, né? Profissionalmente para mim vai ser muito bom. Tanto que eu saí da fazenda com alguns contratos já profissionais e eu tive que cancelar tudo por conta da gravidez. Uhum. Então, e um dos meus medos de quando eu engravidei era justamente a depressão voltar, né? Porque eu não estava preparada, eu não me sentia preparada naquele momento. Estaria sendo o melhor ano profissional meu. Uhum. E quando, na verdade, veio essa bênção, né? Uhum. Parabéns, os Zeus. Os Zeus. Muito bom. Eu tô vendo um livro aí, me fala um pouco sobre esse livro, Virada Olímpica. Esse livro aqui, eu comecei a escrever ele quando começou todo o processo, né, de acusação do doping. Só que eu sempre falava que eu só poderia terminar o livro quando eu tivesse um final feliz. Uhum. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu liguei para Ghostwriter e falei assim, agora eu acho que a gente pode terminar o livro, porque eu tenho o meu final feliz. Uhum. E, coincidentemente, foi no ano das Olimpíadas aqui no Brasil. E, coincidentemente, o Zeus estava vindo o nascimento do Zeus estava previsto para o dia da abertura dos Jogos Olímpicos. Caramba. Aqui. Então, é uma coisa muito louca, né, dessa gravidez. E eu só engravidei porque a Fazenda mexeu muito com a parte hormonal. Porque, realmente, assim, não... Era uma coisa que os médicos que eu já tinha falado, olha, para você engravidar só realmente tratamento. Uhum. E aqui eu falo de todo o início da minha carreira, eu falo sobre o momento mais difícil, que foi a depressão, né? E conto um pouco da Fazenda e da sensação de ser mãe, até porque eu terminei o livro, eu ainda não tinha tido Zeus, eu estava no último mês, quando ele foi lançado. Eu lembro que a gente até apressou o lançamento e falou assim, gente, vamos apressar, porque como ele tá para ver a qualquer hora, né, vai decidir vir antes. Então, aqui eu conto da minha história, eu conto dessa polêmica do doping, de como aconteceu. E também ajuda muitas pessoas que estão passando por esse momento de depressão, né. Hoje, o meu maior objetivo realmente com a minha história é mostrar para as pessoas que passam por isso que elas podem vencer também. Assim como você venceu. Assim como eu venci. E é muito legal quando eu recebo mensagem de pessoas falando assim, nossa, Rebeca, hoje eu tenho certeza que se você vencer, eu vou vencer também. Uhum. E a coisa que eu lembro para essas pessoas, o principal é dizer que elas vão ser inspiração para outras pessoas. Porque hoje o mundo está doente, a gente sabe que muito o mundo pesado. adoeceu. O ser humano perdeu um pouco da sua humanidade. E eu trouxe esse livro para você, meu amigo. Oba! Você vai ler, eu vou dar aqui um rabisco. Por favor. E vou você vai me guardar falar com carinho e depois. vou ler. Com certeza. Que Já fiquei você curioso. achou? Muito legal. Rebeca, antes da gente encerrar, posso fazer um ping-pong rapidão com você aqui? Pode sim. Muito bem. Vamos lá, atenção. Quem queima a largada? Quem não está concentrado. Vamos lá. Boia ou afunda? Dirigentes, boia ou afunda? Eu acho que sempre boia, né? Reality show. Boia ou afunda? Ah, não tem um meio termo aí não? Não tem um afundo e depois boia um pouquinho? Qual o ambiente mais tóxico / competitivo que você já conheceu? Esporte, a Fazenda ou a Câmara dos Deputados? Muito competitivo, né? Eu acho que ali é uma questão muito de vaidade também. Né? Não é só competitivo. É vaidade. É impressionante quando você entra num lugar em que as pessoas deveriam se importar com o problema das pessoas e elas se importam com elas. Parece que você está no Olimpo do inferno, vamos dizer assim, né? Porque o poder traz isso, né? Traz. Eu nunca entendi como que o poder pode mudar tanto a cabeça de alguém. Realmente é uma coisa impressionante. Apenas situando aqui, você que está assistindo a gente já sabe, mas só complementando, a Rebeca trabalha hoje também na Câmara dos Deputados, tal, né? Com um deputado, enfim. Vem aí um documentário. Vem um documentário com uma outra visão a respeito de tudo que aconteceu, um outro olhar. Eu peço até para o pessoal que quiser acompanhar, são capítulos, está muito legal. É só se inscrever lá no canal do YouTube, Rebeca Guzmão, o outro lado da história. E lá tem coisas que realmente não tem no livro, com detalhes. É como se escreve, né? É como se fala. Rebeca com um C só. Isso. Guzmão, tal. É o canal do YouTube. O outro lado da história. Pô, que legal. Se inscreve, vamos lá. Ó, a gente só tem meia hora de papo e eu acho isso ruim por um lado, porque a conversa com você é maravilhosa, flui assim muito fácil.
E é bom por outro, porque você já está convidada, se você puder voltar aqui para a gente conversar mais, Claro. falar um pouco a respeito da sua experiência pós-depressão, enfim, tem um monte de coisa aí para a gente falar, sempre num ponto de vista positivo. Com a gente está aqui certeza. para vibrar positivamente. Não é isso? Sempre, sempre. Eu agradeço muito o convite mais uma vez. Eu estou de portas abertas sempre para a gente conversar, para a gente falar, para a gente gerar polêmica, né? Também, né? Que é legal também. E obrigada mesmo, queria agradecer mandar um beijo para minha família, para meus amigos. Quero mandar um beijo para a Dai, que é essa menina maravilhosa ali que está comigo todos os dias. E para o meu filho Zeus. Ei, Zeus. Né? Porque o menininho que gosta de se ver em televisão e... Bota a foto do Zeus aqui, tem, Lud? Pede para colocar. Bota pra gente aqui a foto dele, tá linda. Olha ele aí, ó. Ele Ei, Zeus. Ele tá pequenininho, ele já tá com 5 anos. Mas ele realmente é uma Figurinha, graça. hein? Ele é uma figura. Esse daí não dá ponto sem nó. O que ele parece mais com você, Rebeca? Comigo, o lado competitivo dele, ele é. Tem esse lado. Eu tenho que todo final de semana trabalhar esse lado dele jogando joguinho, de montar hambúrguer, dessas coisas, porque é difícil. Na vida a gente também perde, né? Perde. E aprende também, né, com as derrotas. Eu falo para ele que não existe vitória e derrota, existe vitória e aprendizado. Exatamente. Pensa da mesma maneira. Tem que ser desse jeito. Que bom que é assim. Parabéns, viu? Ele é lindo. Sua história também é muito bonita. Que bom que você esteve aqui com a gente. Obrigado, eu agradeço de coração a oportunidade mais uma vez e vamos marcar mais vezes mesmo. Bora, Rebeca Guzmão. Vamos, porque aqui todo mundo é Brasília, né? Exatamente. Tá na clube, tá bom demais. Bom demais. Botar a Rebeca para fazer o Love Songs. Vamos fazer. Pode pedir música também, né? Pode. Então tá ótimo. Romântica. Romântica. Gente, obrigado pela audiência, pela companhia. É importante que você participe aí também, né? Ative as notificações, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta também para as próximas edições. Um abraço para todo mundo aí. Valeu!